I think I take myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Ora, então, bem-vindos a mais uma reunião semanal deste país não é para jovens, com o Carlos Miranda, da JST Amarante, o Pedro Ribeiro, da JS, e com a Sara Machado, da Juventude Popular de Amarante. E comigo, também, o José Carlos Barbosa. Esta semana volta a estar connosco a nossa Sara Machado, que na semana passada ficou presa ao trabalho judicial. Hoje, ainda em liberdade condicional, junta-se à Task Force da Opinião Jovem. Boa tarde, Sara. E começo já por aqui. Bem-vinda. Olá. Outra vez. Obrigada. E aproveito até para te perguntar, tu tinhas uma correção ou uma retificação a uma das... Sim, eu quero retificar a minha última intervenção no debate em que eu participei, porque fui alertada por um dos nossos ouvintes e desde já agradeço esse apontamento, e repassei aqui a mensagem errada. A minha intenção foi explicar o que é que está a acontecer, porque o tema foi a saúde mental, só para aqui um pequeno contexto, foi explicar o que é que isto nos está a causar da saúde mental e depois quis passar para outro campo completamente diferente, que foi dizer o que é que o município está a fazer relativamente à saúde mental. E não dizer que o município, que é o próprio município que já está a fazer isso, não. Falei dos problemas da saúde mental e depois frisei que o município, que tem uma linha de apoio com diversos psicólogos e que nesta situação em que nos encontramos foi reforçada, à qual as pessoas podem recorrer. É só isto, a pequena correção que eu quero fazer, dizer que primeiro expliquei o que é que está a acontecer a nível da saúde mental e depois frisei o que é que o município tem feito para tentar combater isto e não as duas interligadas. Uma coisa e depois a outra. É só mesmo este pequeno apontamento. Muito bem, Sara. Obrigada. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Pedro, muito boa tarde. Sejam então bem-vindos. Olá, Nós preparámos-nos para nacionalizar a Opinião Jovem em Penafiel. A partir da próxima semana terei comigo a Ana Lourenço, da JST Penafiel, o Duarte Graça, do Bloco de Esquerda em Penafiel, e o Tiago Josué, da JS Penafiel. O que quer dizer que nós só estaremos outra vez à conversa de hoje a 15 dias. Portanto, vai ser duro. Estivemos estas semanas sempre, semana a semana, sempre juntos. Vai ser duro, mas temos que ser fortes e aguentar. Entretanto, iniciamos um desconfinamento parcial que terá 4 fases, sendo que nesta primeira fase houve motivo para festa dos pais em teletrabalho, porque a criançada, principalmente os mais irrequietos, né, os mais novinhos, foram para a escola novamente. O desconfinamento que todos acham muito cuidadoso por parte deste governo, eu sou da opinião de que o nosso, ainda assim, é bem mais arrojado que o inglês, por exemplo. Só para dar uma ideia, nós abrimos já as portas aos espetáculos em abril e os ingleses só lá para baixo é que podem ir assistir aos espetáculos. De qualquer forma, este vai ser um dos temas trazidos pelos nossos jovens. Já voltámos, entretanto, se calhar a ele. Entretanto, ainda também, os gregos, holandeses, franceses e italianos têm saído à rua para resmungar com confinamentos e prisões domiciliárias. Nós temos mais com que nos preocupar. Ainda não chegámos a acordo acerca do sítio do novo aeroporto. O candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, pelo partido Chega, Nuno Graciano, afirma que desde que assumiu esta candidatura não fez outra coisa senão receber ameaças de morte. A pedir para morrer está o partido do PAN, que quer uma mudança radical e o fim da palhacização. Eu nem sei se essa palavra existe, mas que eles a disseram. Isto depois de um dos fundadores do partido, o André Silva, anunciar que se vai embora para ser pai a tempo inteiro e alguns membros do partido terem vindo a correr a terreiro dizer que afirmar que a verdadeira razão são os processos que este tem na Justiça. Além de que também não se sentem muito confortáveis com o encosto quase pornográfico, disseram alguns, ao partido do governo. Vamos então caminhar, sem encostos, à grande cena que a juventude quer comentar.
Muito bem, a primeira grande cena é da Sara, que nos traz uma acusação do CDS, que afirma que este governo nada estar a preparar para uma eventual quarta vaga. Acho que é assim. Depois de um ano de impreparação a todos os níveis, não percebo se esta é uma acusação ou melhor, não percebo o porquê desta acusação e do espanto do CDS, quer dizer, já não estavam habituados a esta impreparação toda do governo. Sim, sim, é verdade. Realmente eu acho que já deviam estar um bocado preparados para esta falta de preparação por parte do governo. Até porque eu também tenho frisado isso aqui ao longo dos nossos debates que temos feito. Mas acho que também não é, temos que estar sempre a alertar, a ver se um dia isto se reverte e efetivamente o governo começa a fazer a sua preparação. Mas eu acho que aqui esta notícia também de acusar é mais se calhar um alerta, não é? Porque nós estamos a acabar agora, estamos a sair da terceira vaga, estamos a entrar num período de desconfinamento, que vai ter várias fases, conforme o José também já referiu, mas eu acho que podemos aproveitar este desconfinamento e já estamos há mais de um ano e contudo ainda não conseguimos aprender com os nossos erros e estamos sempre depois a repeti-los. Podemos aproveitar esta fase para perceber o que é que foi feito de errado e tentar melhorar, porque uma quarta vaga já temos outros países do nosso mundo que estão a passá-la e eu inevitavelmente, não quero ser aqui muito pessimista, mas eu acho que é inevitável, eu acho que nós vamos acabar mesmo por passar por uma quarta vaga e podemos preparar e estar melhor preparados. Depois também vejo aqui alguns comentários a dizer que só falamos e não damos sugestões, as pessoas também acho que têm que começar a ficar um bocado atentas, se ele não deu nenhuma sugestão, porque efetivamente aqui no artigo não o diz, mas eu acho que a melhor sugestão que eu posso dar é, nós temos que avaliar o que é que ocorreu de mal, não é? Sobretudo no nosso Serviço Nacional de Saúde, que quer queiramos, quer não, é o principal foco que foi mais prejudicado ao longo desta pandemia, não é? Que esteve sobrecarregado, e acho que podíamos colmatar essas deficiências. Também verificamos que para além disso, depois também temos a nossa economia que também sofre bastante. E aqui, isto aqui não é dizer uma solução, isto foi uma solução que o próprio governo propôs, não é? E para ajudar as empresas e contudo não a faz em tempo útil. Ou seja, isto não é uma sugestão, isto é mais exigir o que o governo prometeu e no fundo não está a fazer, porque é preciso apoiar as nossas empresas, a economia, é preciso os apoios que foram prometidos e que as pessoas se candidataram, efetivamente chegar a elas, porque infelizmente esta falta de ajuda e depois a ajuda que é tardia leva a que as pessoas cheguem a um desespero tal que eu não quero falar outra vez da saúde mental, mas infelizmente esta semana até tive conhecimento de uma situação que o fim foi trágico. E eu acho que se houvesse aqui um apoio por parte do nosso governo com mais antecedência, e isto acontece porque as pessoas estão privadas do seu trabalho, estão privadas do seu rendimento diário, não conseguem fazer face às suas despesas e depois não têm dinheiro para pagar as suas rendas, para a sua alimentação, e infelizmente acontece, como o caso que eu tive conhecimento, não será o único, nem no nosso país, nem no nosso mundo. E eu acho que nós temos que prevenir estas situações, nós temos que ajudar mais, nós temos que estar em cima do acontecimento e o governo tem que reforçar a linha do Serviço Nacional de Saúde, tem que reforçar os apoios que dá à nossa economia, que é para evitar que entremos numa quarta vaga e que seja muito mais prejudicial do que está a ser até agora, porque nós estamos há um ano, as pessoas estão exaustas, nós temos os pequenos negociantes que tiveram 2 meses fechados e agora estão a lutar, que felizmente já começaram a conseguir abrir os seus negócios e estão a tentar reaver as economias que perderam, não é? Mas se isto voltar a acontecer, que infelizmente, conforme já referi, eu acho que é inevitável. Portanto, sentes que eles ainda não estão preparados? Não, efetivamente eu também acho que ainda não estão preparados. Já estamos há um ano nisto, mas não estão preparados. Nós vimos nesta... Deixa-me ver então agora o Carlos e o Pedro. Okay. Carlos, começava por ti. Depois, não sei, sentistes que, de alguma forma, o discurso do Primeiro-Ministro já foi preparando os portugueses para este desconfinamento? Ou seja,
se tivermos que voltar atrás, a culpa mais uma vez vai ser nossa. Nós é que nos portamos mal. É evidente que há sempre um risco de se as coisas correrem mal, ter-se de voltar atrás e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que tem que haver essa capacidade de ajustamento do país em função das circunstâncias. Portanto, desse ponto de vista, isso não o critico. Agora, aquilo que eu critico é aquilo que venho criticando desde o início, que é a falta de planeamento do governo, portanto, e que é isso que realmente nos deve deixar, eu diria, estupefactos, porque de facto é verdade que quando surge esta pandemia era natural que o governo não estivesse preparado, porque nenhum governo estava, e portanto aí naturalmente que podem ter havido algumas críticas, mas eu acho que é compreensível que o governo tenha falhado, pronto, em alguns aspectos. Eu acho que temos também de ser justos numa análise política. Agora, na segunda vaga, na terceira vaga e agora numa eventual quarta vaga, que é provável que aconteça, naturalmente que eu espero, seria excelente para Portugal que não acontecesse, mas enfim, logo veremos. Aquilo que se pode exigir ao governo é planeamento e de facto não se tem visto isso nesta matéria. Nós temos já alguns países que estão a sofrer essa quarta vaga e portanto é, como eu disse no início, uma ameaça real que isso também possa acontecer em Portugal e temos que estar devidamente preparados nesse sentido. E eu aqui acho que, para além da questão da resposta ao problema de saúde pública, e portanto a Sara referiu muito bem a necessidade de se reforçar, digamos, a capacidade de resposta do nosso sistema de saúde, e eu aqui, para além do setor público, tenho naturalmente que também chamar à coação o setor privado e o setor social, que, como também já disse em outras ocasiões, o governo descurou no início da pandemia e agora, digamos, à pressa, lá tem feito o que é possível, em vez de ter sido feito desde o início. Mas, para além dessa situação que nós também já discutimos aqui neste programa, há também outra situação muito relevante, que é preparar o país do ponto de vista económico para as consequências de uma quarta vaga. Nós, neste momento, sabemos perfeitamente que temos famílias a passar muito mal, empresas também numa situação absolutamente dramática, e naturalmente que há alguns apoios, ninguém diz que eles que não existem, mas a verdade é esta: nós sabemos perfeitamente que aqueles que mais estão a precisar se queixam realmente de que há falta de apoio ou que esse apoio não é suficiente. Naturalmente que um país como Portugal, e isto já até nos levava para outro debate, que é a questão de saber de facto se a austeridade tinha ou não acabado em Portugal, e do meu ponto de vista não tinha, porque o país continuava de facto com um nível de carga fiscal muito alta e com um déficit naquilo que tem a ver com o investimento público, o que naturalmente tem efeitos depois do ponto de vista económico, e de facto nós não temos recursos como têm outros países para responder. De facto não temos. Infelizmente Portugal não tem e não tem essa capacidade para ter apoios tão fortes como tem, por exemplo, a Alemanha e outros países europeus, e de facto isso depois reflete-se naquilo que os portugueses estão a sofrer devido às consequências desta pandemia. E eu alerto aqui, por exemplo, a um problema que nós teremos a breve prazo, que é a questão do fim das moratórias. Aí é que a situação pode realmente ser muito complicada. Mais complicada. E de facto, se nós tivermos uma quarta vaga e se depois, juntando isso com este tipo de situações, eu considero que deveria haver do governo, naturalmente, não tenho dúvidas que o governo e os técnicos que assessoram o governo, naturalmente que têm que estudar todos estes dossiês. Eu não estou a dizer que não, mas de facto nota-se que as coisas que não há ali de facto um fio condutor. Deixa-me ouvir então o que é que o Pedro tem a dizer acerca deste assunto. Achas que o governo está mais bem preparado do que nas vezes anteriores, ou continuas a encontrar aqui algumas pequenas falhas, Pedro? Sim, nós já debatemos várias vezes sobre este assunto, e claramente que, mesmo sendo socialista, encontrei claramente algumas falhas do nosso governo em anteriores vagas, mas em primeiro lugar dizer que espero mesmo é que não exista uma quarta vaga da pandemia no nosso país. Eu prefiro um desconfinamento agora rigoroso e sério, em vez de termos um desconfinamento sem critérios e caminhar claramente consequentemente para uma quarta vaga. E neste aspecto eu acho que às vezes nós em Portugal parece que andamos com a carroça à frente dos bois. Estamos a começar, de certa forma, um desconfinamento desta terceira vaga, e já se fala numa quarta vaga, que o governo não está preparado para ela. Eu aqui tenho que dizer que nós temos que ir com calma, vamos cumprir e vamos analisando diariamente aquele que deve ser os passos e as decisões a tomar para que, se for necessário travar, essa travagem se faça na hora e no momento certo. E eu não acredito, sinceramente, que o governo não tenha uma estratégia para caso ocorra uma quarta vaga. A pandemia de Covid-19 acho que neste momento faz parte de qualquer decisão política que o governo tenha que tomar. Tem que ser
sempre tido em conta. Aliás, o Carlos referia isso mesmo, num primeiro momento da pandemia, acho que nenhum governo